ele ia e disse que aquela causa que estava, ele tinha morrido, ele tinha conseguido, ele tinha resolvido. E que todo esse processo que ele perdeu a educação, pela coisa toda, ele tem mais de ele falou para mim que aquilo foi tudo cancelado. Aí eu vou me perguntando do Senhor Jesus, você gostava errado, mas quando eu decidi me lançar, me pegar diante desse Deus, ele abençoa, ele honra, ele supre todos esses tratos do ser humano. Então, quero declarar aqui, quero dizer assim, você permaneça, continue firme nesse Deus, não desista de caminhar com esse Deus. A luta está grande, mas você pode ter certeza que ele vai agora. Continue firme nesse Deus, continue caminhando nele. Eu tenho certeza que a vitória vai chegar, por mais que isso seja, vai chegar na sua vida. Assim, nós vamos Graças a paz, igreja. Deus abençoe. E o homem disse que não quer ser pastor, né? Dá o caderno para mim, fazendo favor lá no mochila. Oi, Douglas, se você puder aumentar o som aí. Vocês estão escutando bem no fundo? Gustavo? Josué? Está escutando bem, Sansão? Hã? Sérgio, está escutando? Alô? Zaqueu, está escutando? Alto, fechou. Amém? Amados, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Vocês venceram a chuva, né? Glória a Deus por isso. Gostaria que vocês ficassem em pé mais uma vez para enxergar a palavra de Deus. E abrissem Juízes capítulo 6. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Manda aplicar então, Juízes é o 7º livro da Bíblia, tá, gente? Se você não estiver escutando no fundo, você vem mais para frente aqui um pouquinho, tá bom? Amém? Clécia, está escutando aí no fundo, Clécia? Beleza? Então tá bom, ué. Wilson, está escutando bem aí? Amém. Juízes capítulo 6, versículo 1. Quinta-feira passada nós falamos de quê? Vocês lembram? Que a forma que o inimigo usa para atrapalhar a vida das pessoas ainda é o mesmo. Ele usa os bens, os negócios e a família para desviar a pessoa da presença de Deus. Vocês lembram disso? Amém? Então tá bom. Juízes capítulo 6, versículo 1. Quem achou, fala amém. Diz assim a palavra de Deus: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado. Na tua Bíblia diz, ou pode dizer, que Israel ficou empobrecido com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, pelo poder do Cristo a quem servimos, esta é a tua palavra, ela não pode voltar vazia, e nós pedimos, aplica ela à nossa vida nesta noite,
toda inquietação em nossa alma, ansiedade, perturbação, preocupação, nós queremos repreender e mandar embora em nome de Jesus. Declaramos que nem a chuva vai atrapalhar esse culto hoje, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem para falar com a igreja, o Senhor há de falar. O Senhor há de falar com as pessoas que estão nas redes também, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, poderoso Espírito, fala aos nossos corações, dá, Senhor, em nossa vida a capacidade de compreender a Tua palavra. Quero rejeitar tudo aquilo que traz sono, canseira, enfado, desânimo, vontade de ir embora, inquietação. Está repreendido desse ambiente em nome de Jesus. Sobre a tua vida o sangue de Jesus, sobre a tua vida a presença de Deus, sobre a tua vida a promessa de Deus, que diz: clama a mim, responder-te-ei, denunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que esta noite seja noite de resposta ao teu coração, no nome de Jesus. Oramos a Deus e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza. Nosso tema de hoje: conhecendo os midianitas e o Nabucodonosor de hoje. Nós vamos falar de um povo perverso chamado midianita e de um rei perverso também chamado Nabucodonosor. Será que isso existiu no passado ou será que hoje existe alguém assim na tua vida? Vamos entender isso hoje? Amém? Nós lemos aqui no versículo 4, diz que aquele povo do Oriente vinham como multidões e entravam na terra de Israel e roubavam tudo, os mantimentos, as ovelhas, os bois e jumentos. Cada vez por ano, num certo mês lá, quando estava colhendo já, que o trigo já estava no jeito, eles entravam e roubavam tudo. E aquilo que eles não podiam roubar, eles destruíam tudo, e o povo de Israel ficava sem nada. Então, eles roubavam tudo. Vocês lembram que o Senhor permitiu por 7 anos, sim ou não? Precisamos compreender que muitas vezes Deus permite o diabo ser uma vara de correção na vida do crente vacilão. Deus está chamando a pessoa à presença dele, Deus está dando comando, a pessoa não está nem para Deus. Então Deus permite que os midianitas tragam aflição na vida da pessoa. Toda vez que você vê um cristão perturbado, oprimido, com o demônio perturbando ele, você pode deduzir, não é uma regra, você pode deduzir que provavelmente essa pessoa está distante de Deus. Deus permite os demônios, os midianitas, trazerem correção na vida de quem não quer nada com Deus, amém? No versículo 4, eles roubavam todo o mantimento, as ovelhas, bois, jumentos, deixavam o povo sem nada. No versículo 5 diz que eles entravam na terra para destruir. Eles não queriam só roubar, eles queriam destruir tudo, não deixar nada, botavam fogo em tudo, e o povo ficava na miséria, só com as migalhas. No versículo 6, na minha tradução que eu tenho lá em casa, de estudo, diz que Israel ficou muito empobrecido. Quantos que tem isso na Bíblia? Que em vez de debilitar, ficou empobrecido. Toninho, o David, Zenilda, Cristiane, mais alguns de vocês, Zeneide, tem essa tradução, que Israel ficou empobrecido de tanta incursão, tanta investida do inimigo para roubar e destruir as coisas que eles tinham e que eles estavam constituindo. Demônios com permissão se tornam vale de correção, conforme eu disse. Os midianitas, por perverso na antiguidade, são figuras de demônios que ainda hoje roubam, destroem, e o único objetivo dos demônios hoje na vida do cristão é trazer pobreza, é deixar essa pessoa pobre. Aí você fala assim: mas lá vem um pastor falar de demônio de novo, meu Deus, não aguento mais. Esse pastor só fala de demônio. Não, querido, a gente fala da palavra e na palavra tem demônio. Para você ter uma ideia, o próprio Satanás, ele aparece 59 vezes na Bíblia. O diabo, Satanás, aparece 59 vezes na Bíblia, 23 no Antigo Testamento e 36 no Novo Testamento. Demônios aparecem 37 vezes só no Novo Testamento. E a maioria disso que foi dito, dessas vezes que foram ditas, foi dito pelo próprio Jesus. Então eles existem, sim ou não? Você tem alguma dúvida de que eles existem? O dia que eu estiver orando por alguém aqui, você vem junto. E você vai sair daqui muito crente, meu irmão, minha irmã. Então você vê o bicho baixar aqui no outro, que não seja você, né, pelo amor de Deus, né? Aí você fala: rapaz, o capeta existe mesmo, menina, hein? E tem uns que até falam o podre de quem está perto, né? Mas se você é de Deus, não vai falar nada de você, amém? Então tem gente que só acredita em Deus quando ele vê o capeta baixado, gente, que coisa ridícula, né? Ai meu Deus, então Deus existe porque o capeta existe? Não existe. Então, Jesus falou muitas vezes de demônios. Por quê, pastor?
Porque Jesus se manifestou para destruir a obra do diabo. 1 João 3,8 diz isso. E para você destruir aquela pessoa que te odeia, você tem que conhecer ele, sim ou não? Saber como que ele age, como que é a forma que ele faz, sim ou não? Na guerra da Rússia lá e de Ucrânia lá, você acha que eles são iguais doidão? Pega a espingarda, o rifle, canhão, vamos guerrear? Tudo passa por uma mesa, fotos de satélite, né? Espiões que estão lá no e aí mandam fotos, localização de tudo, gente. Ninguém faz guerra de uma forma doida. E tem muito crente querendo fazer guerra contra Satanás sem conhecer como que ele age. Amém? E nessa noite você vai saber que os midianitas estão por aí. Eles só querem trazer pobreza para o povo de Deus. Quem mais falou do demônio no Novo Testamento foi Jesus, querido. Então uma pessoa que questiona um pastor que ensina a palavra e fala de demônio, ele não sabe nada de Bíblia. Ele nunca leu Bíblia. Ai meu Deus, eu queria que falasse outra coisa, né? Mas às vezes é um demônio, é um midianita que está na tua vida, roubando, destruindo, trazendo pobreza para você, e você não percebeu ainda. Eu era uma pessoa com mais de 10 anos, orando por pessoas, expulsando demônio, pregando em rádios, nas igrejas, e sem saber que em minha vida havia um demônio que perturbava a minha vida, que não deixava eu prosperar, que só deixava eu nas dívidas, num círculo vicioso o tempo inteiro. Um dia Deus mostrou, me mostrou de uma forma clara que tinha um demônio desde 6 anos de idade perturbando a minha vida. Eu não sabia, amado. Pastor, o senhor é de Deus? Eu era de Deus, mas tinha um bicho perturbando, sim ou não? Quando eu descobri que Deus me libertou completamente, que eu era liberto em alguns aspectos, aí, graças a Deus, não fiquei rico, mas hoje eu sou uma pessoa próspera para a glória do nome dele. Amém? Talvez você não compreendeu isso, mas pastor, por que algumas coisas na minha vida são tão truncadas, amarradas? O trem parece um jegue que está empacado. Provavelmente tem um midianita perturbando a sua vida. Amém? E no nosso meio evangélico é muito engraçado algumas coisas. Tem gente que fala assim para mim, pastor, só é por mim porque o diabo está furioso contra mim. Dá vontade de falar assim, mas o bicho nunca ficou calminho, ele sempre é furioso mesmo. Lá em 1 Pedro 5,8 diz que ele ruge como leão. Esse bicho não dá trégua não, gente. Ele é nervoso e furioso para matar, roubar e destruir, sim ou não? Aí o crente fala assim, pastor, ele está furioso contra a minha vida. Eu fui numa igreja e me revelou que o demônio está furioso. Gente, mas não precisa revelar não. Toninho, o demônio está furioso, Toninho, amém? Carinho, o demônio está furioso. Geraldo, amém? Não precisa ninguém revelar, amado. Isso está na Bíblia. O bicho não dá trégua não. Ele não fica suave na segunda-feira. Ai, trabalhei demais domingo, né? Vou dar uma trégua na segunda. Não, ele é furioso o tempo inteiro, sim ou não? Amém? E outras coisas que os crentes dizem pastor, hoje eu lutei com o diabo cara a cara, pastor. Você precisa de ver. E eu não falo nada para não magoar, né, gente? Tem que ter um pouquinho de educação. Uma pessoa assim, está querendo se achar importante demais, né? Você acha que o cabelo vai sair lá do inferno, gente? Com todo o trabalho que ele tem para fazer, para vir na casa de alguém, para guerrear com a pessoa a noite inteira, hein? Está querendo se promover nas costas do bicho, não está não? O diabo não faz isso não, querido. Ele manda os capetinhos dele lá, os Exus, os Orixás, o Ogum, o Bicu, sei lá o nome dos demais, né? Manda eles. Ele tem mais coisa para fazer, amém? Ele tem guerra para promover derramamento de sangue, ele tem nações para destruir, ele tem famílias para, né? Não, vai lá, né? Eu vim aqui para brigar com você hoje, viu? Né? Aí embola os dois lá, né? Isso é coisa de cristão menino, que não amadureceu ainda, querido, né? Outra coisa que o povo evangélico diz, pastor, é culpa do diabo, pastor, tudo culpa do diabo, né? E às vezes o diabo está lá, não, dessa vez não foi culpa minha, não. O cara é ruim demais, o cara não dá uma dentro e bota a culpa do Satanás ainda. O Cláudio Duarte diz assim que você vai expulsar os demônios de algumas pessoas, e o demônio sai e fala assim, ainda bem que você apareceu, que eu não aguentava mais esse cara, ele é ruim demais, né? Querido, nem tudo é culpa do Satanás. A pessoa quebra princípios, anda errado, mente, fofoca, calúnia, dá mal nos outros, aí vem a crise, amarra ele, é o diabo. Não, é a pessoa, sim ou não? Está certo que o diabo faz algumas coisas, mas a maior parte das coisas é o povo que faz, e bota a culpa no Satanás. Eu não defendo Satanás não, mas a gente tem que ser coerente, amém? Amém? Então muita infelicidade da minha vida, na sua vida, foi culpa minha e tua, não foi o Satanás não. Ele só deu uma forcinha, a gente entrou no pique e se arrebentou, sim ou não? Conta-se uma história aqui uma vez, o diabo foi e soltou um cavalo amarrado lá na cerca. Só soltou o cavalo. E o cavalo entrou na fazenda do vizinho e comeu a plantação de milho do homem todo. Devia ser um cavalo muito grandão, né? Comeu a plantação de milho do fazendeiro. O fazendeiro veio e matou o cavalo. Pá! O dono do cavalo, quando ficou sabendo disso, foi lá, pegou a espingarda dele e pá, matou o fazendeiro.
A mulher do fazendeiro, quando viu que o marido morreu, pegou a arma do marido, foi lá e pá, matou o outro, né? O filho do outro que perdeu o pai, pegou a espingarda dele, a arma dele, foi lá e matou a mulher do fazendeiro que tinha matado o pai dele. E virou aquela luz das trevas. E alguém chegou para o Satanás e falou: rapaz, você fez tudo isso, cara? Ele falou: não, eu só soltei o cavalo. O resto foram eles que fizeram, amém? Amém? Vamos para botar a culpa no diabo, rapaz. Não que ele não tenha culpa, mas vamos ser pessoas, né? Vamos trazer a responsabilidade para nós, amém? Amém? Não quebra princípio, não. Aí é fácil botar a culpa de Satanás, é o diabo, pastor, que não deixa eu ser feliz. Mas só escolhe tranqueira? Agora você é feliz, mas só escolhe porcaria. Querido, tem gente caçando um cônjuge, um parceiro ou parceira, lá nos forró da vida. Vai sair trem que peça de lá, gente? Sim ou não? Quem que arrumou um bom marido no forró aqui, levanta a mão aqui, por favor. Miriam, você achou antes no forró? Não, às vezes se converte depois, gente, mas é muito raro esse negócio. Sansão, foi lá no forró que você achou Alice? Sérgio, foi, né, Sérgio? Você foi no forró, não foi não? Mas mulher bonita, gente, mas tudo doida, não tem miolo na cabeça não tem massa cinzenta nenhuma na cabeça. Vai nos piseiros da vida e quer arrumar um homem que presta. É com o joelho no chão, querido, você acha um cônjuge para a tua vida, amém? Amém? Então nem tudo é culpa de Satanás, é culpa da pessoa. Aí o diabo aproveita e bota pilha. Falando em roubar, matar e destruir, tem um texto que fala sobre isso, sim ou não? Onde está isso? João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz o quê? Mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Isso está falando de quem? Nesse texto? De quem, gente? Tá não é o Satanás não. Tem pregador que prega. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas não é isso que diz o texto. João capítulo 10, versículo 1, diz que aquele que não entra pela porta é o ladrão e o salteador. Então está falando que alguém que não entra pela porta. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, amém? Então alguém que tem que passar pelo crivo de Jesus, pela porta de Jesus, tem a salvação em Cristo Jesus, sim ou não? Então não está falando necessariamente do Satanás, está falando de um ladrão que quer entrar no meio das ovelhas, para quê, pastor? Para matar, para roubar e para destruir, irmãos. Igreja é um negócio que você tem que ficar atento. Nem todo mundo que chega na igreja dizendo que é de Deus, é de Deus. Você tem que sentar com a pessoa e deixar a pessoa um tempo para vocês conhecer a pessoa. Às vezes tem pessoas que colocam no altar uma pessoa que é de Satanás, que é demônio puro. Eu escutei alguém contando um testemunho, não lembro quem foi, que um satanista entrou em uma igreja, era uma igreja batista, a igreja estava crescendo muito. Ele entrou lá e ficou lá servindo a Deus, né? Tornou-se um dizimista fiel, porque o cara ganhava bem, e muito pastor arregala os olhão, amém, Ana Paula? E aí o cara começou a crescer dentro da igreja, se tornou obreiro e foi ungido a diácono. E ele começou a servir a ceia dos irmãos. Depois de alguns meses ele servindo a ceia, ele buscou o pastor e disse: pastor, eu preciso confessar uma coisa para o senhor. Eu sou satanista. Eu entrei na igreja para destruir esta igreja. Eu recebi um comando para destruir esta igreja. E eu estou confessando isso para o senhor. Aí o pastor falou assim: mas por que você está confessando agora para mim essas coisas? Ele falou: porque tem 6 meses que eu preparo a ceia da igreja. Eu coloco veneno em cada copinho da ceia. Os irmãos bebem, não morrem. As irmãs estão gordas, bonitas. Os irmãos estão tudo bem de saúde. Ninguém morre, pastor. É porque Deus existe de fato. Eu quero me converter de verdade. Entregou o coração para Jesus, amém? Mas se o pastor tomar cuidado, mas satanistas são plantados dentro da igreja para destruir a igreja do Senhor. E está falando do ladrão aqui, mas não o ladrão de Satanás propriamente, de alguém que queria entrar, mas não pela porta, não pela forma de Cristo. Ele queria entrar dentro da igreja para matar, roubar e destruir as ovelhas do Senhor. É real, e é um fato você dizer que o próprio Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. É um fato, ele veio para fazer isso. Mas nesse texto propriamente não diz que é ele. Então a gente tem que entender isso. A gente começa a pregar coisa que não está na Bíblia. É aceitável fazer é aceitável fazer uma comparação entre o ladrão de João 10:10 e o diabo. Mas não é teologicamente correto dizer que ele é o Satanás, que aqui diz. Mas vamos falar de um personagem da Bíblia que também era um ladrão e uma figura do diabo também.
Daniel capítulo 1, você puder abrir, no meio da Bíblia é Salmos, aí você passa Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, não tem erro. Daniel capítulo 1, Salmos no meio da Bíblia, você passa Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Isaías e Daniel, é isso, né? Eu acho que é isso, Ezequiel e Daniel. Daniel capítulo 1. Quem achou, fala amém. Alguém ajuda o Zaqueu, por favor. É assim mesmo, Zaca. No começo a gente se perde um pouco. Depois. Daniel, achou? Hã? Ah, tô na cabeça aí, rapaz. Cara, é o Robocop. Não, Robocop não. Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos. Quem que entregou? O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Você está vendo que está com Deus com letra minúscula, com D minúsculo, porque Deus só existe um nosso, amém? A casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, prontos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre esses se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Beltesazar para Daniel, Hananias o de Sadraque, Misael o de Misaque e Azarias o de Abidnego, nome dos deuses deles lá. Resolveu o jovem Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu que eles tivessem misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Esse homem, Nabucodonosor, é uma figura do próprio inimigo da nossa alma, do próprio Satanás, queridos. É uma figura. Ele leva os utensílios da casa do Senhor, roubou os utensílios da casa de Deus. Tudo que tinha na casa de Deus era feito de ouro e de prata, consagrados a Deus. Ele rouba os bens do templo e leva esses bens embora e coloca na casa do seu Deus, na casa do seu demônio, as coisas que ele tira da casa de Deus. Nós precisamos compreender que esse homem roubou a igreja da época, o templo de Deus, e os demônios continuam roubando até hoje a casa de Deus, amados. Você vai entender isso hoje. Ouro e prata roubado do templo por Nabucodonosor eram provenientes de ofertas e de dízimos do povo de Israel. Tudo que tinha lá dentro era ofertas e dízimos que o povo de Israel entregava para Deus. O inimigo rouba a casa de Deus para que a mesma fique sem recursos, caia em descrédito diante da sociedade, se torne alvo de chacota e desprezo e que se perda todo referencial e valores espirituais. Mas pastor de igreja tem que ter muita cautela com as finanças da igreja, porque qualquer coisa que sair errado, isso pega fogo igual um rastro de pólvora. Se um pastor estiver devendo na cidade, logo, em pouco tempo, está toda a cidade sabendo. Se é uma pessoa comum, não tem tanta preocupação. Alguém comenta, às vezes, mas se é um pastor,
toda a cidade fica sabendo em pouco tempo. Então, o pastor, ele tem que tomar muito cuidado com as finanças da igreja. Não dar de doido, querer fazer loucura. Sempre que fizer, ter todo um planejamento antes, saber que no dia vai ter os valores. Nós compramos essa mesa de som, dividimos ela em 3 vezes. O boletão lá para o dia 15, mas já está guardado lá. Amém? Daqui chegar dia 15, o pastor não fique louco aí, meu Deus do céu, o que eu tenho? Deus faz um milagre. Isso se chama o que é? Organização, certo? O pastor tem que tomar cuidado. Muitas pessoas vão em igreja evangélica e não voltam mais. Eles se escandalizam com a pobreza da igreja. Às vezes alguém tem que fazer um apelo 20, 30 minutos para pagar a conta de luz da igreja que está vencida não sei quanto tempo. Gente, isso não é um bom testemunho para um cristão e para a igreja do Senhor, sim ou não? Então, mesmo que a gente não vai criar estrutura milionária e luxuosa para que as pessoas venham, mas o mínimo precisa existir, amém? Uma água fria, uma cadeira para você sentar, um ar para deixar o ambiente mais tranquilo, sim ou não? Mas muitas pessoas, elas vão à igreja evangélica, elas nunca mais voltam, porque pela pobreza que se estabeleceu naquele lugar, às vezes a igreja não tem dizimista, não tem ofertante, às vezes o pastor não compreendeu que é o diabo não deixa chegar o dinheiro na igreja dele, e ele está vivendo aquilo ali. Isso está sendo um péssimo testemunho diante da sociedade. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi em uma igreja, que os cachorros faziam o totô na porta da igreja, faziam xixi na parede da igreja, que aquele cheirão, né, dentro da igreja. Isso é muito ruim, amado, sim ou não? Então, essa entidade, até hoje, ele rouba o ouro e a prata da casa do Senhor. Para quê? Para que a igreja caia em descrédito e não tenha referencial de Deus. Imagina, alguém dizer para você, você é daquela igreja lá, Deus me livre, aquele povo lá é relaxado demais, aquele povo é isso e aquilo, né? É ruim, querido. Amém? E eu estou falando eu não estou falando de riqueza, entenda isso. Quando o Espírito de Deus está na sua casa, a sua casa é limpa. Toda sujeira é o Satanás que está ali. Você chega na casa de alguém, a casa é simples, a casa é humilde, mas está limpinha, cheirosa, a presença de Deus está ali, a prosperidade de Deus está naquele ambiente, sim ou não? Mas você chega na casa de alguém, tem rato morto ali, tem bolo que as formigas estão comendo no chão, você fica muito tempo ali? Você compreende que tem algo errado naquilo lá. É nesse ponto que eu quero, né? Às vezes o pastor, no desespero, ele começa a fazer coisas na igreja para atrair pessoas para a igreja. É errado, amado. Sabia disso? A gente divulga nas redes sociais que não tem de graça, você não paga nada, coloca no status lá que vai ter culto hoje, as pessoas vê e alguns vêm, mas é errado. O pastor Bruno, que é um homem de Deus, ele tem uma igreja batista e começou a crescer muito, ele tem uns 800 membros. Mas ele queria crescer mais. Ele ficou sabendo de um pastor lá acho que na América, que a igreja dele estava bombando, crescendo para todo lado, 5 mil, 10 mil, 15, 20 mil pessoas. Ele falou, vou lá saber o que esse pastor está fazendo. E ele chega, quando ele chega que ele entra no pátio da igreja, um obreiro vem e dá um tiquezinho para ele. Falou, mas para que isso aqui? Isso dá direito ao senhor jantar depois do culto. Ele entrou e toda aquela programação para envolver as pessoas, né? Depois acabou, foi lá na praça de alimentação, uma janta muito maravilhosa. Você voltaria na igreja dessa? Só eu que voltaria, né, gente? Você não, né? Você é crente demais, né? Querido, está errado, o método está errado. Tem muitas igrejas que vão fazer a festa do amigo. Aí eu trago você que é meu amigo, né? E vem, cria toda uma programação para envolver, né? A noite dos flamenguistas, que o Cristiano ia gostar muito, né? E todo mundo vem, toda a camisa do Flamengo, não sei o quê, e já planeja como que eu vou trazer você de novo e te envolver de novo para você ficar na igreja. Está errado, amado. Amém? Sabe por que tem campanha nas igrejas? Muitas, não todas, a gente não pode também, né, extremar. São 7 semanas, aí você vem, 7 sábados, 7 sextas. Quando acabou a última, o pastor já dá uma nova campanha. Essa aqui foi para resolver casamento, agora vai ser finança. Acabou as finanças, agora é para saúde, né? Acabou aqui, é para sair apenas no consórcio, vai ler uma campanha atrás da outra. Chega um tempo que o mundo já fez tanta campanha, eu vou ficar nessa igreja. Está feita tanta campanha, mesmo coisa de todo mundo, né? Vou ficar por aqui. Esse é o propósito. E não pode ser assim, querido. Como que faz para ganhar vidas para Jesus? Alguém que sabe? Convidar para a igreja, você sabe que não adianta nada. Você convida 100 pessoas, vem 2. Dessas 2, uma nunca mais volta. E uma ainda volta mais uma vez ou 2. De 100 pessoas que você convida para a igreja.
A Bíblia nos ensina a evangelizar lá fora, a pregar lá fora. Tem muito pastor que está orando dentro da igreja: Senhor, olha as almas, Pai, aleluia. E ninguém vem, por quê? Ninguém quer saber de igreja, amado. É pastor ladrão, é padre que estuprou criança e vira aquele rolo, ninguém. Mas se você lá fora testemunhar que Jesus está na tua vida e eles verem Jesus em você, eles vão querer saber onde você encontrou Jesus, amém? Então, é errado fazer essas coisas para atrair o povo. A gente prega a palavra, querido. Prega sem dó e sem osso e prega a palavra. Esta palavra tem o poder para transformar a vida e para poder trazer pessoas. Sim ou não? É claro que eu tenho que testemunhar a minha vida e você também lá fora. Eu sou da Filadélfia, rapaz. Vamos para lá? E você começa a dar testemunho de Jesus, daqui a pouco a pessoa: não, rapaz, eu preciso de Jesus na minha vida também. Sim ou não? E não estou falando de você ter estrutura luxuosa para atrair pessoas, mas a falta de zelo associada com necessidade financeira atrapalha pessoas a chegar à igreja, querido. Atrapalha pessoas a chegar à igreja. Tem gente que ele é tão miserável que ele gostaria que o pastor andasse de pé com a botina com um buraco desse tamanho na sola, com a calça rasgada, com o remedão no traseiro, né? Você iria para uma igreja dessa? Que o pastor é todo zoado? Sim ou não? Que todo banguelo que não tem dinheiro para colocar uns dentes ali, umas dentaduras? Eu sei que você nunca pensou isso, amém? Como Nabucodonosor, o diabo trabalha para roubar os recursos de Deus que ele tem para a igreja. Sabe como? Por duas maneiras principais. A primeira, ele traz medo e desconfiança no coração da pessoa. A pessoa sente o desejo de ter uma experiência com Deus, mas ele diz: mas como que eu vou fazer isso? Se 100% já não está dando, se eu abrir mão de qualquer valor, vai ficar pior ainda. O medo enche o coração da pessoa e essa pessoa não consegue ter uma experiência com Deus. Essa é a primeira coisa que Nabucodonosor faz nos corações. A segunda, ele cria uma ojeriza, um ódio, uma repulsa por tudo que diz respeito a alguém que leva alguma coisa para a igreja. Se você é um dizimista, você é alvo de crítica dos seus parentes, de pessoas conhecidas. Você é doida, menina? Fica dando dízimo para encher barriga de pastor, né? Eu creio, mas que tem muito pastor que deu muito mau testemunho nessa terra. Pastor ficando rico, comprando avião e os irmãos tudo lá, né? Na necessidade. Eu sei que tem isso, mas tem muita pessoa bandida e adúltera e você não é, sim ou não? Você é? Não. Ou seja, não é porque alguém é que todo mundo, né? Precisa ou tem que ser. Então, se você entrar nas redes sociais, aí tem gente falando, né? Nunca leve nada para a igreja, dê uma cesta básica para alguém que precisa. E a minha pergunta é: quantas cestas básicas que uma pessoa dessa deu já, amado? Ninguém deu nada. Mas por que causa tanto ódio no coração dela saber que alguém está levando algo para a igreja? Porque o próprio Nabucodonosor, o diabo, faz isso. Um ojeriza, um ódio tão grande. Alguém esses dias, a filha de um moço que foi lá em casa um tempo, que levou a mulher dele, e a pastora ficou conversando com a mulher em casa, e eu fui conversar com ele no carro. Quando eu for orar por ele no carro, Deus me deu a visão, ele capotando o carro, indo aqui para Santana. Quantos que lembram disso aqui, que eu já contei isso aqui? Uma pessoa com problema no casamento muito sério, de outra igreja. E a mulher: pastor, o senhor me ajuda, pastor, eu vou perder minha família. Eu falei: vem aqui em casa que nós vamos orar por você. Nós oramos por ela um dia, falei: volta mais uma vez. E um dia ela voltou, nós oramos, né, para que ela perdoasse o marido, e o marido veio buscar ela. E aí eu falei para a pastora: fique com ela que eu vou pegar o cara lá fora. Cheguei lá, o carrão, tinha comprado um carrão e tal, né? Aí: ô fulano, você tá aí? Eu, pastor, beleza, cara? 100%. Posso entrar aí no seu carro? Pode. Entrei, sentei lá dele. E comecei a falar com ele: cara, você vai perder sua família. O preço vai ser alto, você vai pagar. E fui falando com ele: não, pastor, tá tudo resolvido. Aí eu falei: posso orar por você? Pode, pastor. Quando eu peguei na mão dele para você orar, Deus me deu uma visão do carro que ele estava, capotando e indo para Santana. Eu abri o olho e falei assim: você vai fazer o que em Santana? Ele ficou vermelhinho e falou: pastor, a mulher que eu estou pegando mora lá. Eu falei: você vai morrer na estrada. Você vai capotar esse carro, você vai morrer dentro dele. Deu vontade de falar assim: tomara que seja queimado, né? Aí ele foi impactado. Aí eu dei, né, mais uns conselhos para ele, orei por ele. Ele foi embora. A filha desse casal, que é evangélica, esses dias postou lá no Facebook, né? Muito pastor mora na mansão e os irmãos na favela. Gente, eu não aguentei não. Fui lá escrever assim: olha, eu não moro nem na mansão nem na favela, e moro de casa alugada ainda, não sei onde você arrumou esse negócio. Fui lá no mensagem dela e chamei a atenção dela. Falei: você é crente, está ajudando Satanás. É o diabo que gosta desse trem, está trazendo mais problema para a igreja.
Se você é crente, vai para aquela porcaria. Ela foi lá, pagou e pediu desculpa. Ô pastor, o senhor me desculpa, nem sei onde que eu estava com a minha cabeça. Gente, não seja instrumento do diabo não, amém? Seja uma pessoa de Deus, em nome de Jesus. Está roubando, não sei o quê, mas eu não estou, não sou ladrão, nem você é. Que se exploda para lá quem faz, mas você é de Deus, amém? E tem posicionamento também. Todo crente safado é você, rapaz, eu sou de Deus, aleluia. Sou contente com a minha esposa, com o meu marido, e não faço isso não. Poxa, gente, a pessoa chega para você porque ele é adulto, assim, todo homem é adulto, não vale nada. Se você não vale nada, eu presto para alguma coisa. Consegui casar com uma mulher decente, amém? Falei nada não, pastor. Pois é, ficou como se não valesse nada. Então o diabo traz ojeriza, um desprezo muito grande no coração das pessoas por você que entrega alguma coisa na igreja. É o diabo que faz isso, é o Nabucodonosor. Como que o diabo, o Nabucodonosor, destruiu a fé do povo de Deus, daquela nação? Sabe como? Ele destruiu a linhagem real. Os jovenzinhos de 12, 13 anos, que iam ser príncipes e princesas, ele pegou e mandou tudo para a terra dele. Só que esses jovens homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram castrados. O eunuco não poderia ser um homem normal. Muitos iam cuidar das mulheres do rei, das princesas do rei, da rainha. Não podia ser um homem normal. Então eles castravam os jovens que eram presos na guerra. Eunucos. Porque uma pessoa castrada não pode ter filho. Ele pode ter vida íntima sexual. Tem uns cantores de ópera que falam que eles foram castrados porque diz que afina mais a voz ainda, né? Então se você quer ficar com a voz fina, é só cortar, você fica com a voz fina. Mas eles continuam tendo vida sexual, não fazem mais filho, não produzem mais gametas, mas continuam tendo vida do mesmo jeito. Então, uma pessoa castrada não pode... Você está rindo por quê, pastor? Você imaginou quem castrado aí? Eu não, né? Você manda mensagem para cá, para trás aí. Gente, deixa eu contar uma bênção aqui. O negócio de castração aqui, né? Fica ruim, né? Eu fui lá no banco para poder colocar o depósito lá para o aluguel da igreja, né? O homem mora em outra cidade, todo dia certinho, sem atrasar um dia, eu vou lá e puf, para dar um bom testemunho para o homem, sim ou não? E eu fui lá e na porta tinha uma mulher venezuelana. Para mim tem cara de uma boliviana, né? Mas ela que é boliviana, ou que é venezuelana, né? E aí eu conversei um pouquinho com ela lá em Portugal, né? E eu tinha uns trocadinhos no bolso, e tudo que eu tinha eu peguei e coloquei lá no cestinho dela. Botei uma cabeça e falei assim: Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, e fui embora. À tarde, isso foi antes lá da virada do ano, à tarde a pastora foi na loja para comprar um sapato para mim. Ela indo, um irmão manda mensagem para mim e falou assim: pastor, o senhor já comprou sapato para virada de ano? Falei: a mulher acabou de ir lá na loja. Ele disse: porque minha mulher sentiu de dar um sapato seu, mas acho que isso é só coisa da cabeça dela. Falei: não, a mulher é profeta, rapaz. Fui lá e comprei um sapatão de 300 e tanto, não quase que eu ia pagar, né? Mas vocês viram como que eu estava chique aqui na virada do ano? Uma oferta de R$25 produziu amém? Você está pegando alguma coisa aí? Não? Então, ele destruiu a linhagem dos futuros príncipes e reis de Israel. E ele disse: vocês têm que ser instruídos na língua e na cultura dos caldeus. Tem que aprender a língua, tem que aprender a nossa cultura. E disse que eles poderiam se servir da mesa do rei. Eles fizeram uma desconstrução de valores na vida desses jovens, queridos. Éticos, morais, tudo que eles tinham de bom, aquele Nabucodonosor, o diabo, tentou desconstruir. Não conseguiu com, você sabe, o grupo dos amigos lá, né? Sadraque, Mesaque, Daniel. Amado, 1 Pedro 2,9 diz que eu e você somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus. Amém? O diabo vai tentar castrar os nossos descendentes, castrar a geração dos nossos filhos e filhas, para que eles não sejam de Deus lá, para que o ser de Deus morra em nós. E você não pode permitir isso, amém? E como que o diabo faz isso com os nossos filhos hoje? TV, redes sociais, jogos, mídias. O diabo está fazendo isso e muitas vezes nós não estamos sabendo. Eu tenho orado por crianças, querido, cheio de demônio, porque o pai está trabalhando e a mãe eles estão acessando coisas que se eu contar para você, você fica 3 noites sem dormir. Mas estão acessando.
E a outra forma é nas escolas e quando vai para a faculdade. Uma desconstrução de valores, querido. Você tem que tomar cuidado com o teu filho. Tem gente que fez uma faculdade de filosofia, sociologia, de história e diz: Deus não existe. Eu fiz a faculdade. Você sabe que pessoas que fazem faculdade assim costumam ser achincalhadas de pessoa que não quer pensar, né? Eu amo história, gosto de história. Mas uma vez eu fui instalar uma cerca na casa de um jovem professor, a do Princesa, e eu estou instalando a cerca lá e falando de Jesus para ele. Falei: eu já fui crente, rapaz, já fui da Assembleia, sou desviado hoje. Falei: rapaz, mas você não voltou por quê? Falei: porque eu fiz um curso de história e descobri lá que Deus não existe. Aí eu estava tão cego no dia que eu não lembrei de um versículo da Bíblia, Salmos 53:1, que diz assim: diz o estúpido que Deus não existe. Se eu tivesse lembrado, eu teria dito: mas rapaz, a Bíblia fala do céu, moço. Fala. Salmos 53:1, o estúpido diz que Deus não existe, amém? Querido, você tem que tomar cuidado com que a sua criança ela está recebendo lá na escola, com que o seu jovem filho está lá onde ele está estudando. Toma cuidado. Seu filho chega em casa falando todos, você chama a atenção dele. Agora é todos, né? Não é todos nem todas, é todos. Aí você pega uma vara e fala assim: essa aqui é vários, não é vara mais não, é vários, né? Vou varar ela no teu nome se começar com essa moagem aí. Amém? Como que é? Vamos tomar cuidado, amado. Escuta as porcarias lá nos YouTube lá e começa a assimilar isso. Os portugueses estão com raiva do Brasil que você não imagina. Você sabe o quê? Portugal tem 10 milhões só lá de gente. O Brasil tem 240 milhões. E os filhinhos do português estão aprendendo a falar igual aqui os brasileiros. Youtuber, as gírias, né, aquelas coisas, estão louquinhos no Brasil. Os brasileiros estão estragando os portugueses. Né? Então vamos tomar cuidado. Querido, se você tem uma faculdade, glória a Deus, né? Se pode, faz mais uma. Faz uma pós-graduação, mestrado, mas não toma isso como algo, isso é bobeira, gente. Tem um pastor da Assembleia chamado Daniel o que, gente? Daniel alguma coisa, não lembro agora. Ele foi cientista da NASA, se aposentou e hoje ele é pastor. Então, o evangelho hoje não é só para pessoas que não têm formação, pessoas que não estudam não, querido. É todo aquele que reconhece que Deus é Deus, amém? Então vamos tomar cuidado com essas coisas. Os nossos filhos são a geração do dia de amanhã, querido. Eu vou morrer, você também, mas teu filho, tua filha vai ficar aqui dando glória a Jesus, dando testemunho de Deus. E Nabucodonosor quer castrar a nossa descendência. Ele quer contaminar a nossa descendência com as iguarias da mesa dele. Vamos ficar atentos de todo o coração com a nossa descendência. Eu continuo crendo e dizendo, amado, que nossos filhos são herança do Senhor. Salmo 127:3 diz isso, que nossos filhos são herança do Senhor. Pastor, quais as áreas que esse demônio mais trabalha? 4 áreas. A primeira é a área da mente. Como que eu sei se é ele, pastor? Se é o pensamento confuso que você não tinha antes e você passou a ter, é sinal que você está debaixo do ataque desse demônio. Como assim, pastor? Você está passando pela rua, tem um bebo caído lá, aí vem assim um pensamento: dá um beijo na boca desse bebo. Você vai dar um beijo? Você está andando na roça lá e vê uma vaca lá na cerca, e vem o seu pensamento: vai lá dar um beijo na boca da vaca. Você vai dar um beijo nela? Eu creio que não, sim ou não? Toninho não, né, Toninho? Anderson também não. Zaqueu, que morre na roça, também não? Não, né? Aleluia. Mas você começa: eu não tinha esse pensamento antes, e está me perturbando, é insistente. E aí você pode perceber que você está debaixo do ataque de Satanás. Todo pensamento suicida é esse demônio que está perturbando a pessoa. Se mata, acaba com a sua vida, ninguém te ama. Se você morrer, você descansa, ninguém vai sentir sua falta. É mentira, querido. Você vai para o inferno se você fazer isso, mas Deus tem vida e vida com abundância para mim e para você. Então, atacar a área da mente. Segundo, qual que é, pastor? Relacionamentos. Como que eu sei que ele está perturbando? Qualquer coisinha que você fala para o seu marido e para a sua esposa, já vira uma discussão de todo tamanho. Fala melado, outro tem mercado, né? Nem entende as coisas diferentes, cria contenda, briga feia por causa de coisas mínimas. Você pode saber, Nabucodonosor está perturbando. Pais que não têm conexão com os filhos, não conseguem sentar e olhar no olho dos filhos, conversar, interagir com os filhos.
essa família está com um problema. E outra área qual que é, pastor? Saúde. Se você não, mas se tem pessoas que aparecem doença do nada, querido. Ele lutou ali 3 meses para curar a doença, ficou bom um dia, depois apareceu outra. Do nada, do nada. Ele tem que correr para o hospital para fazer exame, para fazer consulta, para comprar remédios. Pode saber, provavelmente, que tem um agente demoníaco na vida desta pessoa. E depressão, amado, pode ser algo psicológico, falta de vitamina no cérebro, dopamina, dopamina, serotonina e mais um monte de nina, né? Pode ser falta. Às vezes alimentação, às vezes ali os hormônios. Mas eu já orei por muita gente com depressão que é demônio purinho. Eu sou pastor, eu quero me matar o tempo inteiro. O que é isso? O pensamento mata, se corta, se enforca, pula na frente, né? Deixa o seu marido pular em cima do seu porque ele é muito gordo, aí você gosta de se exprimir, né? E eu falo, você quer saber mesmo? Quero. Em nome de Jesus, revela quem está fazendo isso na vida dessa pessoa. Aparece lá o trem. Saúde, toma cuidado com a tua saúde. O médico faz exame e não vê nada. Mas você tem um sintoma, mas não vi nada aqui. Claro, o capeta não aparece lá na fotinha lá, não. Eu orei para uma mulher tem uns 3 anos aqui. E o homem ligou para mim, era meio-dia. Eu estava orando ainda de joelho lá. Ele ligou, pastor, o senhor pode vir aqui em casa, e pelo tom de voz a gente percebe que o trem é sério. Ele falou, estou indo aí, peraí. Peguei o carrinho e fui lá. Cheguei lá, a mulher tremia, suava frio e chorava, que as lágrimas desciam de tanta dor tanta dor que ela estava sentindo. Eu já contei isso aqui. Ele falou, pastor, eu vou levar minha mulher no hospital agora. Cheguei do serviço, estou cansado, não comi nada, e vou ter que levar a mulher no hospital. Mas antes eu quero que o senhor ore, pastor. Não pode ser, pastor. Essa mulher é 1 mês bem e 2 meses ruim. Eu não entendo uma coisa dessa, não. Se eu oro sim. Claro que eu oro. Fui orar pela mulher, manifestou o demônio. A mulher caiu no chão endemoniada e dando risada. Acordou aí, né? E as risadas assim, né? Sarcástica, né? E não é bom conversar com o demônio, gente. É algo nocivo, algo perigoso. Mas naquele dia, não sei, acho que não é. Falei, você está rindo por que tem ruim? E a entidade falou assim, eu estou mantendo essa família na pobreza há anos. E eu vou fazer eles morrerem na pobreza. O marido recebeu um acerto, um dinheiro, colocou no banco. Eu vou torrar aquele dinheiro todinho, com remédio, com médico. Enquanto não sumiu o último centavo, eu não vai perdoar essa família. Aí eu fui lá, repreendi aquela entidade, em nome de Jesus, saiu, a mulher voltou assim meio grogue, meio zonza, né? Sentei ela lá, e o homem se afastou e sentou assim no banquinho, colocou as 2 mãos no queixo. E ficou numa introspecção, uma reflexão de todo tamanho, e diz, pastor do céu, é por isso que nós não faz nada da vida, pastor. Tudo que nós faz é tudo para os remédios, pastor. Então é esse bicho? É esse bicho. Eu estou falando isso para você, querido, que tem muita coisa que você não entende, não compreende. Por que as coisas são assim? Pode saber. Tem um midianita, um Nabucodonosor por trás disso, que tem que ser repreendido pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E a 4ª área, pastor, e última, são as finanças, querido. Pensa num bicho. Ele queria empobrecer a nação de Israel, empobrecia a nação de Israel. Quer trazer pobreza para o povo de Deus. E para qualquer pessoa, mas principalmente para o povo de Deus, porque não vai ser um testemunho bom. O cara está tritando na igreja, está entregando oferta, diz, mano, ela está na quebradeira desgramada. Isso é só balela. Quando você tem um testemunho nessa área, você glorifica muito a Deus, amém? Então você tem que tomar cuidado com prejuízos que você não estava esperando. Pastor, mas espera prejuízo? Sim. Eu estou com 4 pneus careca lá, né? Eu vou ter que trocar, sim ou não? Eu devo deduzir que a qualquer momento o trem pode estourar, sim ou não? Certo? Amém? Você está com a máquina de lavar daquela do tanquinho ainda, tem 15 anos que você está usando ela, a mesma correia lá, você deve imaginar que o homem tem que pipocar, sim ou não? Então assim, isso são prejuízos que você sabe que você vai ter que fazer, amém? Você não está entendendo? Você está usando sapato, está arrancando salto, você vai ter que ir lá e trocar o salto ou comprar um sapato, sim ou não? Mas tem prejuízo que você não espera, querido. 4 pneus novos no carro na história 2, 3 uma pancada só, prejuízo que você não, né? Máquina de lavar que quebra, bomba de poço que todo mês queima, e aquela perturbação das trevas, você diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo? São prejuízos que você nem imaginava, e aí você tem que ficar atento, pode ser os midianitas, amado, às vezes quebra carro, moto, né?
Às vezes um carro quebra, é uma fortuna para consertar. Pastor, mas era o Satanás? Não, às vezes o carro já estava velho, e ia quebrar mais cedo ou mais tarde. Mas se é um carro novo, principalmente, você faz as manutenções em dias e o trem está quebrando tudo, você pode saber. Deve ter um agouro de inveja muito lá em cima, onde consagra e manda o bicho embora, amém? Então, a área de finanças, esses prejuízos que você nem imaginava que vem, e quando vem é uma loucura. Tem gente que tem que fazer empréstimo no banco, tem gente que tem que pegar dinheiro emprestado com parente, tem gente que tem que vender algo que ele lutou para comprar, comprou por 15 mil, tem que vender por 8 para resolver aquela situação. É muita coisa. Se você tem isso na sua vida, você pode repreender, em nome de Jesus, porque vai sair. Deus quer que você prospere, amém? João 10:10, que nós lemos lá, diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida com abundância. Seja o tal do Nabucodonosor, Midianita, ou o próprio diabo, que existiram ou que ainda existem, para matar, roubar e destruir. Eu declaro que eu e você vamos continuar vivos na dependência e providência de Jesus, que veio para nos trazer vida e vida com abundância, amém? Só metade da igreja falou amém, gente. Você está longe, né? Seja Nabucodonosor, Midianita ou o próprio diabo, que existiram ou que ainda existem, para matar, roubar e destruir. Eu declaro que eu e você continuaremos vivos na dependência e providência de Jesus, que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Alguém que se sente, amado, tentado em uma dessas áreas, atacado na mente, no relacionamento, nas finanças, na saúde. Se tem alguém que se sente assim, dessa forma, você não tem demônio, gente, mas o demônio oprime as pessoas. Quando eu vou olhar pessoas, as pessoas tremem de medo. Sabe por que você está tremendo? Eu tenho medo de baixar o capeta de mim, pastor. Mas você quer voltar com o capeta para casa? Não, então fique tranquilo. A maioria não tem demônio, é uma opressão demoníaca que está por fora, causando estragos por dentro, amém? Então você é uma pessoa de Deus, mas talvez você está sendo atacado nessas áreas, ou em uma dessas áreas. Quais são? Na mente, na família, nos relacionamentos, na saúde ou na vida financeira. Se você está, eu gostaria que você ficasse em pé, só quem está, que eu quero orar, né? Em uma dessas 4 áreas, eu quero orar e abençoar a tua vida em nome de Jesus, amém? Se você está, se você vê ataque do inimigo em uma dessas 4 áreas, ou nas 4 áreas, você pode ficar em pé, que eu vou orar por você. Pastor, eu não estou tendo problema, então você fica sentado, pode ficar sentado, você não precisa ficar em pé. Mas se você percebe algum ataque nessas 4 áreas, ou em uma dessas 4 áreas, na mente, nos relacionamentos, em casa, tá, gente? Na saúde ou nas finanças, você fica em pé, que nós vamos orar e vamos repreender esse mal da tua vida em nome de Jesus. Querido, tem que sair todo o mal da minha vida e da tua vida em nome de Jesus. E vai sair no nome de Jesus. Não pode ficar, não pode permanecer. Algumas pessoas dizem, pastor, por que eu não sou liberto então? E eu falo, um dos motivos é a falta de conhecimento. Por que o bicho está perturbando você? Né? Eu não tinha conhecimento. Que com 6 aninhos de idade, porque fui rejeitado, né? O Espírito se aproveitou daquilo e entrou na minha alma. Eu não sabia, Deus mostrou. Mas pode ser também que a pessoa não toma uma atitude contra o pecado que abre brecha para Satanás, querido. A pessoa tem que tomar uma atitude. Ah, pastor, mas eu caio sempre por quê? Pode ser que você não decidiu ainda ter uma experiência com Deus. Em nome de Jesus, querido. Eu conto aqui para vocês, e vocês têm muita paciência de me escutar todas as vezes, que eu era vendedor de sistema de segurança, e fiz uma venda grande, numa farmácia, e não sei quanto que era, isso há 20 e tantos anos atrás, era muito dinheiro, 15 mil reais, 20, e ia dar para resolver um monte de coisa na minha vida. E o cara assinou o contrato, lá em Santa Luzia, parece, eu voltei para Jiparaná para comprar todo o equipamento. E aí eu volto todo animado com a venda linda, maravilhosa que eu tinha feito, e eu tive uma atitude pecaminosa. Eu não sei se eu fiquei nervoso, se eu saí, eu briguei com alguém, né? Eu sei que o trem foi feio. E aí quando passou aquele momento ali, de ira, de raiva, eu escutei uma voz falando para mim, sabe aquela venda de Santa Luzia? Acabei de tomar ela de você. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus, eu não permito. Eu comecei a confessar o pecado para Deus, e o celular tocou. Era o farmacêutico dizendo assim, olha, apareceu uma pessoa que fez um preço 2 ou 3 mil mais barato que você, eu estou cancelando o nosso contrato, eu vou fazer com ele. Eu tentei argumentar, ele falou, não, já fiz, já, obrigado, e desligou, querido. Eu com o celular na mão, ainda, e vendo aquele dinheiro voando, que ia dar para resolver tanta coisa na minha vida. Então, o pecado é a legalidade da nossa vida que tem que sair, amado. Não adianta você repreender o capeta se você quer continuar no pecado. Se você quer sair dele, Deus vai te dar força. Mas tem gente que não quer sair do pecado, não. Ele quer permanecer no pecado.
Então nós vamos orar a Deus e você vai mandar esse trem embora da sua vida. Você é de Deus, você é príncipe, é princesa do Senhor, você é nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdócio real, diz 1 Pedro 2,9, amém? Então você tem direito a tudo o que o Rei Jesus tem para a tua vida, amém? Ora comigo então, você que está em pé, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu confesso que Jesus é o meu Deus, o meu único Senhor, o meu Salvador. Senhor Jesus, no teu nome, eu me arrependo dos meus pecados, de todos eles, conscientes e inconscientes. Eu te peço perdão, me perdoa, Jesus. Senhor Jesus, eu decido perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, que me fizeram sofrer, que me fizeram chorar, que abusaram de mim, que me enganaram. Eu as perdoo no nome de Jesus. E eu também me perdoo por coisas que eu fiz, e quando eu lembrava, eu ficava triste, deprimido. Eu me perdoo no nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que se manifeste em minha vida e que o Senhor destrua todas as obras de Satanás contra a minha vida. Todo espírito do inferno que age contra a minha saúde mental, eu ordeno em nome de Jesus, saia da minha vida. Eu fui curado pelas chagas do meu Jesus. Eu sou curado pelas chagas de Cristo na cruz do Calvário. Eu recebo cura e libertação na minha mente, em nome de Jesus. Toda entidade do inferno que perturba o meu casamento, a minha intimidade com o meu cônjuge, os meus filhos, a minha casa, eu ordeno, sai da minha vida, da minha família, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Senhor Jesus, restaura a minha casa, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que perturba a minha saúde, que me faz gastar dinheiro que eu não tenho, com remédio, com médicos, eu te peço, me cura, Jesus. Eu repreendo essa entidade, que saia da minha vida, no nome de Jesus. Depressão, tristeza, ansiedade, angústia, aflição, tumores, câncer, problema no sangue, nos nervos, na coluna, onde for, seja repreendido, no nome de Jesus. Eu sou curado, no nome de Cristo Jesus. A palavra diz que o Senhor Deus cura toda enfermidade. Eu sou curado no nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que toda entidade que age na minha vida financeira, eu repreendo esse demônio no nome de Jesus. Tranca a rua, tranca a fé, tranca tudo. Exu da lama, Exu do lodo, entidade da derrota, da pobreza, das dívidas, do prejuízo. Em nome de Jesus, sai da minha vida, da minha casa, da minha família, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu declaro, eu sou próspero, a minha família é próspera, a minha casa é próspera, os meus descendentes serão prósperos, no nome de Jesus. Que todo mal vá embora, toda obra que fizeram contra a minha vida, de bruxaria, feitiçaria, voodoo, encantamento, inveja contra a minha vida, que seja destruída pelo poder do meu Jesus, que se manifestou para destruir as obras do diabo. Toda entidade que recebeu um pagamento na encruzilhada ou no cemitério para destruir a minha vida e a minha família, eu te prendo, eu te amarro e eu ordeno, sai da minha vida, no nome de Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. A bênção do Senhor está sobre a minha vida, a minha casa me enriquece e não me acrescenta dores. Senhor Deus, eu sou abençoado, liberto, no nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Senhor Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Grande obra acontece na minha vida a partir de hoje. Eu vou avançar, crescer, eu vou ter minha família curada,
e convertido ao Senhor. A partir de hoje, o céu está aberto sobre a minha vida, no nome de Jesus. Quando eu orar, Deus Pai, eu sei que meu Pai vai dizer: fala, filho, fala, filha, porque eu tenho um Pai, Deus e Pai, no meu Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Eu te agradeço, Deus. Os meus filhos e os meus netos não vão ser escravos de Satanás, não vão ser castrados, não vão se contaminar na mesa do diabo, porque eu declaro que os meus filhos são herança, são presente do Senhor, e eu proíbo o diabo de tocar neles, no nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim o teu propósito e o teu querer, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus, e dê aplauso a Jesus. Amém. Você que está sentado, você fica em pé, nós vamos encerrar o culto. Você que sentiu calafrio, tontura, ânsia de vômito, você que sentiu alguma coisa, querido, tem algo para Deus fazer na tua vida. Tem algo para Deus ajustar na tua vida. Não estou falando que você tem pecado, que você tem demônio, não. Tem algo que Deus quer fazer. Permite isso, amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti pela palavra do Senhor. Sei que não é palavra muito aceita, Senhor, quando se fala de demônios que perturbam a vida do povo de Deus. As pessoas preferem ouvir coisas que tragam bênçãos e prosperidade para o povo de Deus. Recebemos toda a bênção do Senhor, mas sabemos que existem esses demônios midianitas. Em nome de Cristo, nós te repreendemos e mandamos embora. Essa entidade das trevas, chamada Nabucodonosor, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós temos um rei e se chama Jesus de Nazaré. Deus, eu te peço que guarde a nossa vida, a nossa família. Restitui o amor, a paixão. Assopra, Pai, as brasas desse amor. Em nome de Cristo, esse marido perturbado, que ele se liberte e se converta. Essa mulher que é cheia de angústia, liberta ela e ela se converta em nome de Jesus. Eu declaro bênção na tua vida, que o espírito do vício, da bebida, do cigarro, da droga e de pornografia, que vai embora da tua vida pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Declaro a tua vida coberta com o sangue do Cordeiro. Declaro Deus guardando a tua vida e confirmando a promessa dele no teu viver, no nome de Jesus. Onde você for, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja abençoado, abençoado pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Deus Santo, em nome de Jesus, toda gente que está, Pai, no Face, no Instagram, ou então lá no YouTube, nós abençoamos como igreja do Deus vivo. Sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Repreendemos de vocês todo o mal e toda ação de Satanás pelo poder do nome de Jesus. Declaramos bênção do Senhor, libertação, cura, milagre em favor de Deus em nome de Jesus. Sejam abençoados para a glória do Deus eterno em nome de Jesus. Amém. Se você puder, dê um aplauso ao Senhor Deus. Amém.